Olá, o programa de hoje recebe o senador da República, Eduardo Girão, do Partido Novo. O político eleito em 2018 conversa com a TV Otimista sobre a corrida eleitoral que já está aquecida e sobre os principais assuntos que movimentam a política aqui no Ceará e no Brasil. Tudo isso agora, no Política. Senador Eduardo Girão, seja muito bem-vindo à TV Otimista. Obrigado pela visita. Muito obrigado, Denis. É uma honra estar aqui no programa Política, desse grupo otimista que poucos, você conta nos dedos hoje no Ceará quem é independente e vocês estão de parabéns. Senador, a gente começa falando sobre eleição já de 2026, que já aquece os bastidores da política. O senhor é contra a reeleição, já anunciou que não vai concorrer à reeleição para o Senado. E a gente queria começar entendendo essa conjuntura. Por que o senhor é contra essa reeleição? Eu sou contra por princípios, né, para oxigenar, para que nós tenhamos mais pessoas vindo para o Senado Federal, que 8 anos é muito tempo, mas como eu também agi nesse sentido, né, nós conseguimos emplacar uma emenda minha, destacada pelo PL, durante a votação da reforma política do Brasil, reforma eleitoral, e a minha emenda reduzindo para 5 anos o mandato de senador foi aprovada. O problema é que isso incomodou quem hoje é senador e aí deixaram engavetado, não vai ser votado esse ano, ou seja, não vai valer para o próximo ano. Mas está lá, né? Para tirar essa emenda que nós aprovamos, vai ter que colocar digital quem queria passar para 10 anos, né? Porque a ideia era passar o senador para 10 anos, aumentar o dos deputados para 5, governador, presidente, tudo para 5, que é positivo isso, mas não tem cabimento para passar senador, que é muito tempo 8, para 10 anos. Eu acho que nós precisamos evoluir para uma unificação das eleições. Todo ano, de 2 em 2 anos, você ter pleitos eleitorais não dá previsibilidade, planejamento para o Brasil, para a eleição. É dinheiro, são 5 bilhões de reais só da questão do fundo eleitoral, que eu sempre votei para ser menor, cortar pela metade. E a gente está vendo aí, efetivamente, a coisa não fluir por interesses de poder pelo poder. Mas essa emenda nossa é uma conquista do nosso mandato e mais na frente vão ter que colocar o nome para tirar essa emenda e eu acho que não vão fazer isso não. O senhor foi eleito em 2018, qual é a avaliação que o senhor faz desses, agora completando 7 anos de trabalho no Senado? Avaliação muito positiva, né? Assim, sempre trabalhando de forma a defender o estado do Ceará, né? E ao mesmo tempo defender valores e princípios que eu me comprometi em 2018. Quando eu estava na campanha para o Senado, eu nunca tinha sido político, né? E eu fui para os Sinais aqui de Fortaleza entregar os compromissos, né? Era um livrinho assim com várias ideias que eu sempre tive, né? Assim, para que a gente tivesse uma política com mais ética, né? Com mais transparência. E eu, desde o início, tenho votado de acordo com aquilo que eu me comprometi com o cearense. Então, por exemplo, das emendas parlamentares, nós já conseguimos enviar 330 milhões de reais para o estado do Ceará, de forma participativa, para todos os 184 municípios, independente da questão política e ideológica daquela administração de um município do nosso interior. E isso é muito interessante porque é algo inédito, né? Então, a gente tem aí todos os hospitais do estado do Ceará, a gente já equipou, né? Sou o parlamentar dos 594, 513 deputados federais e 81 senadores. O que mais investiu no terceiro setor, ou seja, entidades que chegam onde o Estado não consegue alcançar e que efetivamente conseguem, vamos dizer assim, ter uma blindagem política. Porque muitas vezes alguns parlamentares usam essas emendas para se perpetuarem no poder, com interesses eleitoreiros. Teve até senadores que chegaram a dizer que é normal se comprar aliados, né? Se conseguir buscar aliados com esses recursos. Eu não faço isso, né? Eu deixo muito claro que o dinheiro é da população. Não vou para a inauguração,
de nenhuma obra que a gente investiu, porque é como se eu estivesse me beneficiando com dinheiro que não é meu, politicamente. Então eu vou antes para ver como é que está a obra, ou vou depois para ver funcionando a assistência, o trabalho para a população, e a gente tem conseguido combater o bom combate, sabe, Denis? Assim, em pautas que eu não imaginava que eu ia enfrentar, ninguém imaginava que o Brasil ia estar sob censura, né, sob uma perseguição a quem pensa diferente, especialmente quem é de centro-direita, quem é conservador no país, que critica os poderosos, né, para uma imprensa livre. Será que nós temos uma imprensa livre? O que está acontecendo aqui no estado do Ceará, com vocês mesmo, é algo surreal, né? O poder do governo do estado, um governo dilacerado pelo crime organizado que manda e desmanda, e ainda vem perseguir aqueles que fazem um enfrentamento que mostra, na verdade, a realidade para a população. Então nós estamos vivendo uma ditadura, sim, no estado do Ceará, mais avançada ainda do que existe no Brasil hoje, né? Com o STF e o governo Lula dando as cartas e realmente intimidando pessoas que querem a liberdade de expressão. Qual é a avaliação que o senhor faz agora do trabalho em geral do Senado? O senhor que está já há 7 anos, vai completar 8 anos daqui a pouco, dessas pautas e desse trabalho que vem sendo feito de uma maneira geral. Pois é, eu vejo assim que o Senado Federal poderia dar muito mais à população, né? Eu tenho cumprido o meu papel, denunciado, inclusive, o Senado de joelhos hoje no Brasil, não cumprindo suas prerrogativas, por exemplo, de fazer um impeachment de um dos ministros do Supremo. Tem vários lá que tem muito material robusto de crimes de responsabilidade. Só eu entrei com 8 pedidos de impeachment já, e o Senado sequer analisa. O presidente vai engavetando, né? Fui candidato a presidente do Senado 2 vezes, né? Uma, quando estava na reta final, vi que não tinha voto e que tinha uma possibilidade de mudança, eu cedi ali, na hora, renunciei para apoiar o senador Rogério Marinho, do PL, e nós chegamos próximos de ganhar do Rodrigo Pacheco, e na última eu fui até o final, né, contra o atual Davi Alcolumbre, que infelizmente um jogo muito bruto ali, eu não consegui os votos necessários. Então, eu acredito que o Senado Federal precisa de uma renovação muito grande no ano que vem. Nós precisamos ter o controle do Senado a partir do centro-direita, de conservadores que têm musculatura para isso, né, para que a gente possa ter um Senado mais altivo e não puxadinho dos poderosos de plantão. O Senado precisa de independência, eu tenho denunciado isso, nunca faltei a uma sessão do Senado, acho que não existe senador com 100% de presença, nunca fiz viagem oficial, né? Tem muitos aí que passam o tempo viajando, enfim, de licença, e eu tenho cumprido esse nosso papel lá e tenho proposto muitos projetos, aprovado alguns, né? Mas ainda, vamos dizer assim, muito tímido com relação às mudanças que eu gostaria de ver. Olha, a gente fez, portanto, uma avaliação do trabalho do senador, do Senado Federal. A gente faz uma pausa e na volta fala de corrida eleitoral para o ano de 2026. Até já. De volta com política aqui na TV Otimista. Antes da gente falar sobre corrida eleitoral, vamos ainda continuar sobre o trabalho do Senado. Senador Eduardo Girão, que hoje nos visita, há um trabalho, há temas muito sensíveis, muito importantes para o país, sendo tratados nesse momento em CPIs. E o senhor, inclusive, atua sempre nessa seara. Queria que o senhor comentasse sobre esse trabalho que se inicia lá. É uma comissão parlamentar de inquérito, né? Desde que eu cheguei no Senado, em 2019, eu tenho me dedicado a isso. Parte desses cabelos brancos pode ter certeza que é em relação a essas CPIs. Primeiro foi a da pandemia, né, onde eu procurei fazer um trabalho independente para investigar governo federal, estados e municípios. Aqui no governo federal, ok, conseguimos fazer, mas nos estados e municípios, que era um requerimento meu, inclusive, que instalou, nós fomos bloqueados
pela tropa de choque na época da base aliada do Lula, que não tinha assumido ainda, mas já se formava ali um palanque eleitoreiro. Nós fomos firmes, consórcio Nordeste, foi uma vergonha aqueles 300 respiradores que foram comprados e o dinheiro evaporou daquilo, não chegou nenhum respirador. Eu tenho certeza que nordestinos, cearenses, podem inclusive ter morrido aos montes por causa disso, né? O consórcio dos governadores do Nordeste, a maioria do PT, é importante a gente saber, e está lá rolando a passo de tartaruga a investigação sobre isso. Depois entrei na CPI do dia 8 de janeiro, né, onde foram negadas até as imagens que a gente conseguiu aprovar para receber do que aconteceu de fato ali, e me pareceu uma farsa tudo aquilo, né, porque não nos entregaram, a gente não pôde ouvir certas pessoas que poderiam revelar os bastidores. E participei da CPI das bets, uma tragédia humanitária que está acontecendo no Brasil, né? Esse governo que diz defender os mais pobres, o governo do PT, né? E colocou as digitais para aprovar essa nefasta atividade que está viciando as pessoas, fazendo perder emprego, está saindo emprego produtivo e as pessoas estão ficando desempregadas porque o dinheiro está indo para os magnatas, né? E também entrei agora na CPMI do INSS desde o começo, assinei todas essas CPIs, é bom deixar muito claro, né? Assinei todas, tem a CPMI do INSS, da roubalheira das viúvas, dos órfãos, dos deficientes, dos velhinhos e pensionistas do Brasil, bilhões de reais roubados, dos mais pobres, né? A gente está vendo a blindagem aí, inclusive, do irmão do Lula, do Frei Chico, né? E interessante é que o pessoal do PT não assinou a base do governo e tomou o comando agora, tomou os assentos da CPMI e está negando a quebra de sigilo, está blindando as convocações, um horror o que está acontecendo. E agora do crime organizado, onde eu venho lutando desde que cheguei no Senado Federal, consegui as assinaturas, o Rodrigo Pacheco engavetou, não colocou para fazer a instalação, e agora, com outros colegas, nós conseguimos emplacar essa CPI. Mais uma vez, o governo Lula, o PT, que não assinou, que não queria a investigação de jeito nenhum, foi lá e pegou o comando dessa vez. Pegou o relator, pegou o presidente. Eu denunciei, isso foi na semana passada, né, mas continuo firme, fazendo vários requerimentos, inclusive sobre o que está acontecendo aqui no estado do Ceará, né, onde a cada 3 dias as famílias são expulsas, onde a gente vê aí até água de coco, não só outras atividades, até água de coco da beira-mar tem a ingerência das facções criminosas, a população sem o direito de ir e vir. Eu pedi, inclusive, a intervenção federal no estado do Ceará desde março. Lula e Elmano estão nem aí, ou seja, não querem dar o braço a torcer, em vez de proteger a população, porque poderia vir a Força Nacional de Segurança para dar uma sensação maior para as pessoas poderem ir trabalhar, ter um mínimo de lazer, o cearense. E não, eles engavetaram e nós estamos lá, batendo firme, e pode ter certeza que vai dar tudo certo, porque a verdade, a justiça sempre prevalecerão. Se não venceu ainda, é porque não terminou, mas quando terminar, vai dar tudo certo. O senhor acredita que essa CPI deve dar respostas à sociedade sobre esse avanço das organizações que incomoda, que mexe e que impacta tantos setores? Denis, claro, claro. E está perto da gente mostrar isso, né? As pessoas já estão entendendo. Olha só os dados aqui, você me disse se é coincidência ou não, você que está nos assistindo. Dos 12 municípios mais violentos do Brasil, 10 são aqui no Nordeste, especialmente 5 do Ceará, 5 da Bahia, e esses estados são administrados por quem? Pelo PT. Então isso não é coincidência, né? Quando a gente aprova uma lei com meu voto, eu votei, para acabar com o fim da saidinha temporária dos presos, que antes faziam vítimas, todo final de semana que tinha isso. O presidente Lula, se você não sabia, o presidente Lula foi lá e vetou uma lei que nós aprovamos para endurecer o crime, o enfrentamento ao crime. E nós tivemos que derrubar isso.
Esse governo federal atualmente, que é o mesmo governo do estado do Ceará, faz o tempo todo sinalização para os terroristas, né, do Hamas. Não quer considerar as facções criminosas como organizações terroristas, o que facilitaria compartilhamento, bloqueio de contas bancárias, apoio internacional, inclusive. Você tira suas próprias conclusões. Quem é que flerta com o crime, quem é que está querendo combater o crime. E a gente está vendo aí realmente no Brasil uma inversão de valores, como, por exemplo, o narcoditador Maduro. Quem é que mais defende no mundo? Quem é que é aliado politicamente do Maduro? É o Lula. E as pessoas, às vezes, ficam ainda querendo... Agora não, agora está igual uma biruta, né? Porque a opinião pública, com aquela operação no Rio de Janeiro, mostrou um apoio de quase 90% das pessoas que moram na comunidade, apoiando o BOPE. E aí o governo federal, que começou a criticar, depois fica igual uma biruta. Não, agora vamos ter que apoiar, entendeu? Não tem consistência. Né? Tá aí o resultado, dos 12 municípios mais violentos, 10 são administrados em estados do PT. Olha, prometemos sobre corrida eleitoral, mas o tempo correu. A gente faz mais uma pausa e daqui a pouco, sim, voltamos a falar sobre eleições. Até já. De volta com política, hoje recebendo o senador da República, Eduardo Girão. Senador, dia 30 de novembro se aproximando, é a data de um lançamento importante que o senhor vem anunciando. Por que o senhor quer ser candidato ao governo do estado, quer comandar o executivo estadual? Denis, é meu dever, né? Meu dever, depois de tudo o que nós temos feito no Senado Federal e andando pelos municípios do interior do estado do Ceará, todo final de semana que eu estou aqui, de 15 em 15 dias, eu saio para o interior, né, e dou uma verificada geral como é que está, converso com a população, que gente que é de direita, gente que é de esquerda, gente que é contra o governo, gente que é a favor de governo, eu sou do diálogo. E a gente tem percebido assim um completo descaso do governo humano com as pessoas, né, com os meus conterrâneos. E a minha vida toda foi na área de gestão, na área de administração. Eu fui presidente do Fortaleza, por exemplo, também na área esportiva. No ano de 2017, o time estava na Série C. Através da gestão, nós conseguimos levar o Fortaleza para um patamar muito melhor, né? Então, assim, desde pequeno, eu faço administração, né? Eu consigo fazer esse trato. E eu acho que o Ceará tem dinheiro demais, é um estado que a população paga muito imposto, está errado, nós tínhamos que cortar impostos, e eu tenho esse objetivo para oxigenar, né, e para dar mais oportunidade para as pessoas de emprego e renda, algo que eu sempre gerei na minha vida. Já chegamos no momento que a empresa já chegou perto aí de 10 mil empregos, né? E eu vejo que tenho possibilidade de colaborar. Como eu sou contra a reeleição, né, embora teria aí um caminho bem tranquilo, vamos dizer assim, mais plausível para conseguir chegar numa reeleição, mas como eu sou contra, por princípios, colocar meu nome à disposição do governo do estado é algo natural, né? Então, eu vejo que a direita, eu me considero centro-direita, conservador, que defendo a vida, a família, a ética, a liberdade, valores e princípios cristãos, né? Eu vejo que não tem outro nome, né, dentro desse espectro, para apresentar um projeto verdadeiramente novo para a população, não fazendo trocadilho com o partido que eu faço parte, mas um projeto que não foi testado ainda aqui no Ceará, mas que já foi testado em Minas Gerais, quando o governador Romeu Zema pegou terra arrasada, né, do PT, deixou lá funcionário atrasado, deixou uma série de problemas de investimento e já gerou 1 milhão de empregos, com pandemia no meio, já recuperou bilhões de investimentos para o Estado, gerando muitas oportunidades. Então eu gostaria de oferecer isso para o meu conterrâneo e vou trabalhar no limite das minhas forças, né, para que a gente possa
ter sucesso. Agora, senador, há uma movimentação de outros partidos, inclusive desse centro, dessa centro-direita, que se movimenta, né? PSDB, há também uma união ali com o PL, tem muita gente se movimentando. Como é que o senhor pretende atrair esse apoio para construir esse caminho que a gente sabe que é preciso aí dar essa pavimentação para que o senhor chegue lá? Pretendo atrair através do diálogo, através do bom senso, através da coerência. Eu vejo política como um tripé: integridade, coragem e coerência. Né? Não é possível que pessoas até pouco tempo atrás estavam se degladiando, um acusando o outro de corrupção, de tudo, né? Como verdadeiros adversários intransponíveis, e hoje está junto. A população fica, olha, o que é isso? Peraí, estão fazendo eu de bobo aqui? Que história é? Vale tudo pelo poder? Vale tudo? Não, a gente precisa ter coerência. E eu acredito que o Ceará, o estado do Ceará, ele tem essa carência, nesse momento, da briga do poder pelo poder. Ele não quer isso. Ele está querendo algo que ele veja consistência. Então eu estou dialogando com o pessoal do PL, que inclusive, veja bem, é nosso parceiro no Senado e na Câmara. Lá no Senado eu tenho um bloco PL novo, o bloco é só esses dois. Né? E nós nos damos muito bem na Câmara dos Deputados, inclusive nesse lançamento, dia 30 de novembro, um domingo, que você está convidado para participar, estão vindo senadores do PL, deputados do PL, de outros partidos também, né, que são oposição, e que a gente tem combatido o bom combate junto. As pessoas não vão entender quando você quer juntar água e óleo. Até porque parte dessa turma que está se juntando hoje com o centro-direita, com a direita, estava há pouco tempo junto com o PT no governo do estado. Colocou o Elmano, o Camilo lá e depois o Elmano, porque é uma sequência. Então tem as digitais, como é que vai falar de crime? Como é que vai falar de corrupção, de outras situações, se estavam juntos com essa turma há pouco tempo atrás? Então, eu acho que a gente precisa o mínimo de coerência. Pragmatismo, ok, é importante. Mas a gente não pode fazer uma violência com os valores, com os princípios e principalmente com o cidadão que quer ver algo diferente na política que seja realmente que traga resultados. O senhor falou dessa relação nacional, a gente sabe da relação local, o senhor já caminhou inclusive com outras figuras em eleições em 2018. Já existe um diálogo? Já existe uma conversa? Sempre, sempre. E eu sou do diálogo. Uma prova disso são as emendas parlamentares que a gente envia para todos os municípios do estado do Ceará, independente se é administrado pelo PT, pelo PDT ou por outro partido que pense diferentemente de mim. A população, Denis, ela não aguenta mais briga por política. Né? Ela está saturada desse negócio de polarização aqui. Não. Né? Ela quer ver projetos, quer ver a possibilidade de esperança realmente, porque o nosso estado, ele merece estar no topo do Brasil. Não era para estar acontecendo essa zorra que está acontecendo aqui, de você sair aqui na esquina, em qualquer lugar. Você imagina a periferia que está totalmente com estado paralelo, comandado pelo crime organizado aí, cidades do interior. Na política, muitas vezes, você tem políticos envolvidos com isso, crescendo. Não é possível que a gente não vai retomar isso, né? Que a gente vai dar um basta. E para fazer essa ruptura, né, nós precisamos ter alguém que tenha história, alguém que tenha coerência, né, para apresentar um projeto diferenciado. E com diálogo, nós vamos colocar, se Deus permitir, essa candidatura indo à frente. E se, com a graça de Deus, for abençoada pelo povo cearense, vamos colocar equipe técnica, algo que eu sempre fiz na minha vida, seja na área empresarial, seja na área esportiva, no Fortaleza Esporte Clube, que a gente colocou técnicos, né, em cada setor da gestão e conseguimos fazer o trabalho. Por que no estado não vai ser diferente, fazendo aí uma gestão de recursos para prover às famílias cearenses e não para se locupletar, como a gente está vendo, com gastança do governador pegando o jatinho, o helicóptero, para ir daqui para o município vizinho, né? Assim, é a farra do dinheiro de quem paga imposto e só aumenta os impostos aqui, né? Enquanto eu acredito que a gente deve reduzir, reduzir e reduzir. Senador Eduardo Girão, muito obrigado pela entrevista e pela visita aqui na TV Otimista. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, que Deus abençoe a todos nós e vai dar tudo certo.
E a você, obrigado pela companhia. Essa foi a edição do Política Conversando com o senador Eduardo Girão sobre temas importantes que certamente estarão em pauta na eleição do ano que vem. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.